Ana, tudo bem? Bom dia! E aí, como estamos? Tudo ótimo, graças a Deus. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada. Ana, fala um pouquinho sobre você. Então, meu nome é Ana Cândido, eu sou nutricionista infantil. Me formei pela USP 18. Minha especialização é da pediatria mesmo. Amo essa área, amo a alimentação infantil, amo a alimentação como um todo. Eu gosto sempre de falar um pouquinho sobre o que a gente tem para incorporar dentro da nossa rotina, né? O que pode melhorar. Um bom momento para a gente conversar sobre alimentação, né? Ai, com certeza. A gente tá muito tempo em casa, tá comendo toda hora, né? Levantou várias questões aí com a pandemia, né? Tanto para as crianças quanto para os adultos. Foi comer demais, foi o medo do Covid, foi a ansiedade, foi mil fatores, né? Ana, e teve muito caso de crianças que entraram na obesidade por causa desse Covid? Não. Dos atendimentos que eu tenho feito, bastante criança, viu? O descontrole foi muito grande, a impulsividade, a ociosidade, então acabou afetando um pouquinho as crianças, sim. Ana, e como que a gente pode, assim, ajudar tanto nós quanto as crianças em relação à alimentação, para ajudar na nossa imunidade, porque tá todo mundo exposto, mesmo que você não saia, chega um mercado, chega alguma coisa, né, tá todo mundo muito exposto. E também fala um pouco em relação à obesidade infantil, como os pais podem estar ajudando. Eu não sei se isso é verdade, mas eu também já ouvi falar sobre, eu não sei se a palavra pode ser levada como obesidade, mas uma criança magrinha que come muito errado e que, tipo assim, os exames são todos alterados também. Como que a gente pode fazer isso para ter Ficar de olho, né? Esse olho clínico sobre nossas crianças, sendo que, por exemplo, a criança não começa, tipo, hoje come super bem, amanhã ela está comendo mal. É um passinho. Como que a gente pode ficar de olho nisso? Bom, a gente fala que é uma desnutrição mesmo. Não necessariamente um corpo mais cheinho vai indicar que tá bem ou não, ou um corpo magro vai indicar que tá bem ou não. Isso a gente tem que ver por parâmetro bioquímico, né, através de exame de sangue, e sempre ficar de olho nos hábitos mesmo. Uma pessoa obesa, uma criança obesa, ela pode estar bem de saúde, mas uma pessoa magrinha pode estar mal, os exames alterados. A gente precisa olhar os exames bioquímicos, analisar item por item, né? Eu gosto sempre de ver como que tá colesterol, triglicérides. Então, isso é um parâmetro que na infância tá tendo muita alteração, principalmente agora na pandemia, que nem a gente estava falando. Os pacientes que eu tenho pego, a maioria é colesterol alto. Voltando na sua pergunta, com relação à desnutrição que eu falei, né? A desnutrição, ela não significa que a pessoa tá desnutrida, tá muito magrinha, mas é uma desnutrição nutricional. Quando não tem o aporte da necessidade de vitaminas, micronutrientes e macronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, e os macros, que são proteína, carboidrato e gordura, né? Então, quando isso não está de acordo, eu posso ter uma desnutrição. E de quanto em quanto tempo é legal a gente fazer o exame de sangue na criança, para saber tudo isso? É interessante ser anual. Quando é muito bebezinho, espera um ano e meio, mas se apresentar alguns sinais, alguns sintomas, algumas características, aí faz antes. Se já tem propensão, já tem algum histórico clínico, aí faz de 6 em 6 meses ou até menos, dependendo da necessidade. Se tem, por exemplo, uma criança que está com a ferritina muito baixa, então é legal fazer um acompanhamento de perto. E sobre a nossa imunidade, como que a gente pode ajudar a nossa imunidade através da alimentação, Ana, nesse momento que a gente tá cheio de vitamina, tá todo mundo, cada hora inventa uma vitamina nova. Eu acho que as pessoas que fazem manipulados estão super felizes, que agora é vitamina D, agora é vitamina E, agora é vitamina E, aí tá todo mundo se entupindo de vitamina e nem sabe pra que serve. Bom, eu vou explicar um pouquinho a diferença entre as vitaminas e quais são elas, tá? Primeiro, a gente tem duas classificações, vamos colocar assim. A gente tem a ADEC. O que é a ADEC, Ana? São as lipossolúveis. A, D, E,
K, a DEC, beleza? Ah, entendi. Então, a DEC, ela é lipossolúvel. O que significa isso? Ela é dissolvida em gordura e a gente armazena no nosso corpo com um tempinho maior. E a gente tem as hidrossolúveis, que são dissolvidas em água. Então, a gente perde ela na nossa urina, no nosso xixi. Então, a gente precisa repor diariamente, que é a B e a C. Então, essas vitaminas, a B e a C, a gente precisa comer todos os dias para estar repondo essa vitamina no nosso corpo. Pensando na parte de sistema imunológico, de benefícios, algumas vitaminas de ambos os grupos auxiliam no nosso sistema imunológico. Então, a vitamina C, ela auxilia nessa parte. Ela é antioxidante, então a gente precisa repor todos os dias. Então, eu falo assim, ó, chupou uma laranja depois do almoço, comeu uma fruta, tomou um suco de acerola, já tá quase que ali no nosso índice máximo que a gente precisa da necessidade diária. Pode cortar. Tangue de laranja, pelo amor, tangue de limão. Tem vitamina C? Olha, vamos lá. Não só tangue, né? Porque esses adicionados da vida só por Jesus. É tiro, porrada e bomba, né? Porque o negócio é terrível. Então, não tem. É adicionado, mas você vai ficar tomando isso pra vida? Sendo que é puro açúcar. O tangue mesmo, acho que, se eu não me engano, é 90% ou 95% é açúcar. Você colocar direcionando, acho que, se eu não me engano, é 0,02%. É a mesma coisa que você pegar uma gotinha de limão e botar lá, colocar um quilo de açúcar. Isso. E falar que é um suco de limão. Suco de caixinha também. Falam, é néctar, é isso, é aquilo. Então, assim, não é legal. O que eu geralmente indico é suco ou é polpa. No máximo, polpa. Porque a polpa é a fruta in natura, congelada, só o sumo total. É o menos tipo de pior. acerola, ok. Pegar o néctar, né? Aqueles congeladinhos. Então, de acerola, tudo bem. Não é néctar, então, é polpa. O néctar polpa. é como se fosse o açúcar. É como se fosse a parte doce da fruta, que eles extraem e colocam. Geralmente, néctar é o que é o suco de caixinha. Ah, tá. Então a polpa congelada, ok. Suco de caixinha, não. E tangue, não. Ó, fuja, corra. Terrível. Voltando aí às diferenças entre os tipos de vitamina. Então, a da hidrossolúvel é interessante sempre a antioxidante, que é a vitamina C. Diariamente. Porque a gente perde. Pensando na lipossolúvel, né? Então, quais são as que vão ajudar, que são também antioxidantes, que também auxiliam no sistema imunológico? É a E e a D. Falando da A, então, a parte de retina, né, do olho, essa parte antioxidante também é importante da vitamina A. Da vitamina E, então, são sementes, vamos pensar aí na semente de girassol, umas castanhas, que são importantes também, a gente inclui na nossa alimentação. E a vitamina D, que é o nosso querido sol, que tá aqui, né? E que com a pandemia a gente também deixou de... Caiu. Com a pandemia, a gente deixou de tomar sol, de estar exposto ao sol. A gente fica dentro de casa, fechado. Então, a gente não toma esse sol para ter o calciferol dentro do nosso corpo, né? Pensando aí na suplementação, por que tá todo mundo falando, ai, Ana, meu médico passou, minha nutricionista passou vitamina D para eu tomar por conta da pandemia? Por quê? Então, os estudos estão indicando que a vitamina D ajuda na parte respiratória. Ela atua lá nos nossos alvéolos pulmonares, lá no nosso pulmão mesmo. Então, ela ajuda a nossa via respiratória. Então, além dessa parte do sistema imunológico, ela ajuda também na parte respiratória. Tendo diariamente uma exposição ao sol, então, pelo menos na manhã, né, naquele sol que a gente fala que é um sol bom, que quando é bebezinho que a gente coloca peladinho, sabe? Então, nesse horário da manhã, bem de manhãzinha, e mais no final da tarde, né, ali no pôr do sol, a gente consegue ter uma absorção da vitamina D, que é legal e que também não vai agredir a nossa pele e causar malefícios. Entendi. Ô, Ana, uma vez eu escutei que a vitamina C ajudava na absorção do ferro no nosso corpo, é isso? Isso Existe mesmo. algum amiguinho da vitamina D que vai me ajudar?
Absorver cálcio. melhor a vitamina D? O cálcio. O cálcio. Então, eles são amiguinhos, então eles são unidos. Então, eu preciso de um para ter o outro, né? E vice-versa. O ferro para dentro do nosso organismo. Só que se a gente colocar o cálcio, né, ela aquela o ferro. Então, ela é inimiga do ferro, vamos dizer assim. Então, a gente tem que ter horários para fazer as combinações. Então, eu brinco assim, ó, que se eu tô comendo uma carne, um ovo, pensando na questão do ferro, ou um verde escuro, né, um vegetal verde escuro, pensando na absorção de ferro, eu vou comer uma laranja, eu vou pegar uma acerola, eu vou tomar um suco de limão, A minha avó falava que é por isso que a gente tem que comer feijoada com a laranja. Tá vendo? A combinação mais brasileira impossível. É bem isso mesmo. Mas ela ajuda também na digestão, né? Então, é por isso que a gente coloca a laranja junto com a feijoada, para não dar aquela soneira que você come e morre depois, né? Pensando na absorção da vitamina D, né? Pensando nesse amiguinho, nesse conjunto da vitamina D, cálcio, né? Então, se a gente tomar um leitinho embaixo do sol, bem quentinho, sabe aquele dia frio que você toma um leitinho quentinho tomando um sol? Então, essa é a combinação perfeita. Mas se eu tomar um milkshake, por exemplo, lógico que vai ter açúcar, mas tomar um leite, uma vitamina de morango com leite e comer uma carne, o nosso ferro a gente não vai absorver. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados com essas combinações. Isso, cuidado. Lógico que tem absorção, aí fala assim, Ana, puxando já para a pediatria também do leite materno, que você também tá nessa fase. Fala assim, mas e agora? Né, o Cadu, por exemplo, acabou de comer uma carninha e eu dei mamar. Calma, o leite materno é um pouco diferente, a absorção é diferente, então não tem problema com relação a isso. Então, em relação ao Cadu, eu sempre tive essa ressalva do cálcio com ferro, porém, as minhas tias, a minha avó, a minha mãe sempre falavam, depois que você der o papazinho, dá leitinho do peito. Então, aí eu ficava nessa. Então, agora você tá me explicando por quê. Porque o leite materno é diferente do leitinho da vaca, do leitinho da cabra. A absorção dele e o tipo do cálcio, o jeito que a molécula é diferente. Então, não tem problema. Então, mamães, fiquem tranquilas. Pode dar peito, não tem problema, depois do almoço. Que legal. Então, e aí, por exemplo, o meu pediatra, né? Ele fala para dar a comidinha, dar a frutinha e dar água. Então, no lugar da água, tudo bem eu dar o leite do peito, que não vai fazer mal, não vai atrapalhar na absorção do ferro. Não vai, fica tranquilo. Lógico que a água é importante, desde bebezinho a gente sempre incentivar, porque a hidratação é fundamental. E não adianta a gente reforçar toda essa parte de vitamina, nutriente, e também não hidratar o corpo, porque o nosso corpo é 70% de água. Então, assim, é água o tempo todo. Ana, agora vamos para a parte da obesidade que a gente está vendo. Aqui tem a ver com as vitaminas, tem a ver... Conta pra gente o que é essa obesidade? A obesidade nada mais é do que um acúmulo de gordura, né? E daí a gente precisa entender de onde está vindo isso. Na consulta mesmo, quando eu tô fazendo com o paciente, eu faço um recordatório alimentar. Então, o paciente conta um pouquinho para mim o que geralmente come, como que é a ingestão, a quantidade que tá comendo. Tem um padrão, né? Então, de acordo com a nossa altura, nossa idade, né? A genética disso, para a gente entender se a gente vai ser mais obeso, se vai ser mais magro, né? Mas a gente tem um valor energético diário, né? Quando a gente aumenta esse valor com a nossa alimentação, a gente ultrapassa. Então, o nosso corpo pensa assim, eu preciso reservar essa energia a mais. E isso vai gerando a obesidade. Como que acontece? Geralmente é alto consumo alimentar, tá? Mas ele não é o único fator. Ele pode ser um fator genético também. E daí a gente precisa analisar da onde que tá vindo essa obesidade. Entendi. E aí a obesidade agora na pandemia a gente estava conversando que deu uma aumentada, né?
as crianças, talvez porque estão com tempo ocioso em casa, ou sei lá, a mãe está cozinhando mais. No começo da pandemia eu estava fazendo muito, tanto que nessa gestação eu engordei 22 quilos. Das outras eu engordei 8, então uma diferença muito grande, porque Muito nessa grande. pandemia eu estava dentro de casa. E as meninas, eu desde sempre, minha casa tem cheiro de comida, minha casa tem cheiro de bolo, minha Delícia. casa tem cheiro de pão, minha casa tem cheiro de torta, porque eu gosto. E na pandemia, eu cheguei a fazer 50, que eu chamo de forrobodó, e de um dia pro outro acabar, pra você ter uma noção. Eu e as crianças comendo, tipo assim, como se não houvesse amanhã. E se o mundo acabar de Covid amanhã, eu vou ter Covid nesse forrobodó. Então, isso aumentou muito. Então, lógico, eu conversei com um psicóloga e com a psicopedagoga, e tudo referente aos nossos filhos são nosso reflexo. E eu tenho certeza que você vai me falar a mesma coisa sobre alimentação. Exatamente. Até esses dias estava conversando com uma mãe e a criança falando, não, eu preciso emagrecer. Mas era uma criança de 5 anos, 4 anos. Então, assim, e ela me perguntou desesperada, Ana, por que ela tá falando isso? Eu falei, calma, né? A criança, o nosso inconsciente conversa muito, né? Principalmente entre mãe e filho, né? O nosso pensamento está muito interligado um com o outro. Então, o que a nossa imagem que a gente transmite para a criança também expõe isso, né? Ela demonstra isso. Com a pandemia, todo mundo ficou em casa, os adultos ficaram muito ansiosos, muito preocupados. E eu falo que, assim, uma maneira de nos confortar emocionalmente é a alimentação. Então, a gente começou a comer mais, essa compulsão de estar sempre colocando algo dentro para preencher alguma coisa que está lá dentro. Comer, né? O né? sentimento, né? Você não come a comida, você come um sentimento, né? A Tem psicóloga falou sobre isso. Tem uma música da Palavra Cantada, acho que é da Palavra Cantada ou da Tri, não sei, que é: gente, tô ficando impaciente, minha fome é persistente, come frio, come quente, come ver o que pela frente. Aí ele fala sobre esse comer emocional, né? Que a gente come para preencher um buraco que tá dentro da gente. E a criança é reflexo disso, dos pais, né? Então, a gente começa a cozinhar, começa a fazer, a gente quer coisas calóricas, porque alimentos calóricos nos dão essa sensação de felicidade, de estar bem, de estar tudo certo. Exatamente, né? Então, eu falo que, assim, por exemplo, esse como que é? Forrogodó? É um comfort food para você, né? Então, é um conforto da sua comida. Então, quando você fala assim, Ana, minha casa tem cheiro de bolo, cheiro de pão, cheiro de torta. Tenho certeza que para as crianças, essa memória emocional e afetiva vai ficar pro resto da vida. E isso é importante também, né? Não é só pensar nessa questão de comer ou não comer, restringir tanto. Eu acho que dá para ter um equilíbrio nisso. E eu acho que com a pandemia foi esse desequilíbrio, né? Esse excesso total de tudo. Então, tudo muito à flor da pele, muito com os ânimos muito aflorados. E com a alimentação só refletiu tudo isso. Então, a obesidade cresceu muito, 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 muito durante a pandemia. Então, quando eu conversei com as outras profissionais, que no caso não está ainda no canal, vamos para os próximos capítulos, mas exatamente isso, tudo é a falta de equilíbrio. A falta de equilíbrio em todos, tanto no psicológico, tanto no pedagógico das crianças. É a falta de equilíbrio que faz tudo desmoronar. Também esse negócio dos pais, o equilíbrio nos pais. Eu acho que às vezes nem é a criança, sabe? Às vezes não, acho que o real é que não é a criança. É a falta de equilíbrio que vem de nós, pais, que acaba refletindo tudo isso nas crianças, não é? Uhum. É isso mesmo. Eu falo que a criança é nosso espelho, né? Então não tem como. Eu acho que todas usaram isso. A criança é nosso espelho. É? Sério? Sério. Então, é isso. A gente precisa se cuidar. A psicóloga usou uma historinha. Ela falou, quando a gente está no avião, primeiro a gente coloca o oxigênio na gente. Então, eu acho que é isso.
Se você tá preocupado com a alimentação do seu filho, olha primeiro para você, como você tá reagindo. Você tá comendo sentimentos? Na hora de pensar no psicológico do seu filho, nossa, eu acho que meu filho tá ansioso. Depois vocês vão ver nos outros vídeos que não. Então, peraí, eu tô ansiosa? Eu tô passando essa ansiedade pro meu filho ou eu tô passando a calma? Tem vários, a gente vai ver nos outros vídeos que tem vários temas que existe o jeito certo. Na verdade, acho que todos os temas existe o jeito certo de você passar para a criança. Não é nem não passar para a criança e nem expor totalmente o assunto para a criança, sabe? E no pedagógico também. Como eu tô reagindo em relação à escola? Eu acho legal deixar meu filho lá estudando. Eu acho legal sentar e explicar uma matéria que talvez ele não esteja entendendo porque ele não tá ali no tete-a-tete com o professor. Então, foi muito legal todos esses papos com você, assim, chave de ouro. Então, Ana, muito obrigada. Para você que começou a assistir os vídeos agora, porque esse vai ser o primeiro vídeo, não perde os outros, que para mim fez um pulo agora fechando com ela, mas para você tá começando, né? Curte aqui, ativa o sininho para você ser notificado quando estiver postando os outros. Aqui. E Ana, muito obrigada. Foi essencial esse nosso papo, foi maravilhoso, tirou muitas dúvidas minhas. Muito obrigada pelo convite. E eu e a Ana vamos fazer uma live para tirar as dúvidas. Então vai lá pro Instagram, @eu, eles e elas, que a gente vai postar lá o dia que a gente vai fazer essa live tirando todas as dúvidas com a Ana, né, Ana? Vamos bater um papo bem legal. Então tá bom, muito obrigada. Um beijo, Deus abençoe, viu? Amém todos. Tchau, tchau.